Bom dia, mães que oram, bom dia. Bom dia, tô com 4 minutinhos de atraso, me perdoem. Bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre a nossa casa, a casa definida biblicamente. O que é uma casa definida na Bíblia? Uma casa definida biblicamente. Bom dia, bom dia. Bom dia, mães que oram. Preparada para nós falarmos da palavra de Deus? Bom dia, uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana que vivamos uma semana de respostas em nome de Jesus. Eu tô com uma blusa antiga do Mães que Oram aqui, queria fazer essa blusa de novo, tá vendo? É um palácio com o Salmo 144, essa blusa nossa é antiga. Salmo 144, versículo 12, e é onde nós vamos começar a ler hoje para falar a importância, né? Nós estamos nesse mês das mães, qual que é a importância que você tem dentro da sua casa. Salmo 144, versículo 12. Deixa eu ver aqui essa outra versão aqui que é melhor. Só um minutinho. Salmo 144, versículo 12. Cento e 144, vamos abrir na nossa Bíblia. E hoje também nós vamos orar a virtude. Estamos nessa série tão abençoada. Salmo 144, versículo 12. Diz assim: então na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Nós, mulheres, somos colunas esculpidas para ornar um palácio. Nós somos a coluna da nossa casa, e uma coluna ela sustenta, uma coluna ela sustenta toda a casa. Só que não é uma coluna qualquer, é uma coluna esculpida para ornar. Nós somos uma coluna bonita, esculpida para ornar, enfeitar, para ornar o palácio. Por isso que eu coloquei aqui, eu lembro que na época eu fiz essa assim, era um palácio, né, com uma coluna, aqui é uma coluna, e uma coluna toda trabalhada, essa coluna. E nós somos, os filhos homens serão como plantas viçosas, e as filhas, as mulheres, como colunas esculpidas para ornar um palácio. E hoje nós vamos falar sobre a importância que nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e também no final desse mês, eu vou colocar essas orações que nós vamos falar hoje, a importância de nós orarmos dentro da nossa casa, em cada cômodo da nossa casa. Nos quartos, na sala de estar, na cozinha. Como que nós temos que ter a intenção de orar e ter a oração como alvo? Então,
Quando eu compartilhar essas orações, não é somente para você ler essa oração, mas a oração é um norte para você saber o que orar dentro de cada cômodo da sua casa. Como que isso é importante, como que isso traz um amor no nosso coração, pelo nosso lar, pela nossa casa, por tudo que acontece ali dentro. E a nossa oração, ela tem um poder sobrenatural. Ela tem um poder quando a gente ora em nome de Jesus. Correntes são quebradas. Maldições são quebradas. Igual eu falo, não existe maldição hereditária. Existe nós falamos sobre isso aqui outro dia, existe padrões de comportamento, mas ali quando você está orando dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, esses padrões eles vão sendo quebrados porque você está fazendo algo novo. Você está orando, você que está sendo aquela que está sendo a coluna de sustentação dentro daquela casa. E casa não tem nada a ver se a casa é pequena, se a casa é grande, da mobília da sua casa, mas o que faz a sua casa ser um lar aconchegante é a coluna de sustentação. E essa coluna é você. Nós estamos no mês das mães e eu quero trazer para você esse senso da importância que você tem dentro da sua casa. Da importância que tem você orar dentro dos cômodos da sua casa. E aí eu vou colocar aqui, ó, uma casa definida biblicamente. Como que a Bíblia define uma casa? Uma casa é definida como um lugar onde alguém vive permanentemente, especialmente como membro de uma família ou um agregado familiar. É onde comemos. Olha como que a nossa casa é importante. É onde nós comemos, nós dormimos e passamos o tempo como família. É o centro da nossa vida familiar, é a nossa casa. E às vezes hoje a sua casa deve estar de cabeça para baixo. Às vezes hoje você tem lugares dentro da sua casa que você não quer nem entrar, para você não arrumar. Mas é nesse lugar, é na sua casa, é na nossa casa que acontece a nossa vida familiar. Através da live de hoje eu quero encorajar você a limpar todos os espaços da sua casa, tanto fisicamente como também espiritualmente. Durante toda essa semana, você vai orar em cada cômodo da sua casa. Fazer uma limpeza espiritual dentro da sua casa. O tanto que isso é importante, o tanto que isso mudou o ambiente da minha casa, é impressionante. Orar por sua casa é um dos maiores atos que você pode realizar pelo lar e por todos que vivem dentro dele. Quando a gente vai olhar na Bíblia, no tempo de Jesus na terra, cada vez que os discípulos iam a uma casa, eles oravam por aquela casa. Olha como que é importante nós orarmos pela nossa casa. Todas as vezes que Jesus visitava uma casa com os discípulos, eles oravam por aquele lugar, pela estrutura física e também pelas pessoas que moravam nela. Como que é importante você orar pela estrutura física da sua casa e por as pessoas que vivem dentro dela. Cada pessoa que vive dentro da sua casa, ela tem um espaço dentro daquele lugar que é só dela. É uma intimidade dela, que é o quarto dela, a cama dela. Como que é importante você orar por aquela parte física onde o seu filho ocupa. O ambiente onde ele ocupa. Vocês estão entendendo? A palavra família é mencionada 61 vezes na Bíblia.
A palavra casas 136 vezes e a palavra casa é mencionada 2024 vezes em toda a Bíblia. A primeira vez que é mencionada a palavra casa é em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1, quando o Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e a tua família, porque te achei nessa geração. Está escrito: o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Toda a família de Noé era uma casa. E aí eles mudaram de casa por um período de tempo. Eles pegaram a casa onde eles estavam e eles iam mudar para dentro de uma outra casa que era a arca. E dentro daquela arca havia proteção. A sua casa é um lugar de proteção. Para a sua vida, para os seus filhos. A sua casa física também é um lugar de proteção. Por isso nós devemos ter esse senso da importância da nossa casa física e orarmos por esse lugar. É um lugar que Deus nos protege, é um lugar de ensinamento, é um lugar de troca, é um lugar de nutrição espiritual, física. Existem diversas variações da palavra casa usada na Bíblia. A primeira é oikia, no grego. Significa uma casa. As pessoas que vivem nela e suas prioridades ou o que está dentro dela. A segunda, ela é um pouco diferente, mas parecida. Oikos, que é traduzido como casa, mas também é usado para descrever o lar, a família, a linhagem, a nação das pessoas que moram dentro daquela casa. Outra definição da variação casa é a família de Deus. Deus às vezes refere ao povo dele como casa. Da igreja cristã do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em última análise, de acordo com a Bíblia, o lar é de uma importância incrível. A nossa fé começa dentro da nossa casa, aonde flui o compartilhamento do Evangelho. É dentro do nosso lar físico, dentro da nossa casa física, que começa a fluir o compartilhamento do Evangelho. É como você cuida da sua casa, é como você dá importância à sua casa, que flui o Evangelho que você prega, que flui o Evangelho que você passa para os seus filhos, que você transmite para os seus filhos. Por isso que a sua casa, ela tem uma importância. Sim, eu estou falando da estrutura física, em questão de organização. Quando você não tem esse senso de organização dentro da sua casa, quando a sua casa ela está bagunçada, de cabeça para baixo, as coisas não fluem. Quando você está com seu ambiente desorganizado, você não consegue funcionar direito dentro daquele ambiente. Por isso eu estou trazendo para você hoje, mãe, o senso de organização. Eu estou encorajando você a organizar a sua casa física para você se sentir melhor. Esses dias que nós estamos orando pelas virtudes bíblicas, orando por nós, orando por nós mesmas, você vai orar dentro do seu quarto, do seu lado da cama, perto das suas coisas, dentro do seu guarda-roupa, a sua intimidade. Você vai orar por você, para que você possa ter essa organização do tempo, e para que você possa amar a sua casa.
Dentro dessa limpeza que nós vamos fazer durante esse mês das mães da nossa casa, essa limpeza espiritual, o primeiro lugar que você vai começar a orar sempre é onde você guarda as suas coisas, as suas gavetas, porque elas refletem como que está o seu coração. É uma reflexão de como que está a sua vida. Ai, mas eu não gosto da minha casa. Tem algo errado com você. Ai, mas eu não gosto da minha casa, é pequena. Tem algo errado com você. Você tem que amar aonde você está. E quando você começa a orar pela sua casa, Deus começa a brotar no seu coração um amor pelo seu lar. Eu morava numa casa muito grande no Brasil. Depois nós passamos por um momento, e lá eu tinha sonhado com todos os móveis que eu estava colocando dentro da casa, a gente estava, com tudo eu tinha sonhado com aquele lugar, ela era do jeitinho que eu gostava. Mas quando nós passamos pela falência e nós viemos e nós mudamos, a casa onde eu morava era bem menor. Tudo era menor, nada era do jeito que eu sonhei. E eu passei um tempo na minha vida tentando me adaptar dentro daquela casa. Reclamava. E um dia Deus me falou: filha, enquanto você não fizer dessa casa um lar, vai ficar assim. Esse ambiente horrível. Deus começou a colocar no meu coração um amor pela minha casa, onde que eu morava, por abençoar o quarto dos meus filhos. E eu pensei, e depois eu fiquei 6 anos morando nessa casa. E depois Deus me levou para outro lugar. Eu comecei a comprar flores para essa casa. Eu comecei a agradecer todos os dias. E o ambiente da minha casa começou a mudar. E eu pensei e falei, eu vou levar para as mães como presente essa palavra, para você realmente começar a organizar a sua casa em cada cantinho. E como que você pode fazer isso? Começando a orar pelos cômodos da sua casa. Fazer realmente uma caminhada de oração. Pelo menos uma vez por semana. Na hora, eu sempre faço aqui nas sextas-feiras. Sexta-feira é o dia que eu faço a faxina em casa. Então eu vou no quarto dos meus filhos, eu abençoo aquele quarto, eu abençoo a cama, eu abençoo os sonhos, eu abençoo o guarda-roupa, aí eu vou ajeitando o guarda-roupa deles, depois eu vou pro meu quarto, eu abençoo o meu quarto, eu abençoo o meu leito, onde meu marido deita. Eu falei assim, Senhor, que ele possa deitar realmente para poder descansar. Depois eu abençoo a minha cozinha, onde nós nutrimos a nossa família. Como que a cozinha é um lugar importante da nossa casa e muitas vezes é um lugar onde nossa pia fica suja. Eu aprendi algo muito importante. Depois, quando a gente tiver a nossa plataforma digital, nós vamos fazer o estudo desses 2 livros, Donas de Casas Estressadas, e também tem aqui, ó, Um Guia da Mãe Ocupada. Esse livro aqui me ajudou tanto a ter um norte de organização para minha casa. Eu amo organizar a casa, sempre gostei, mas sempre às vezes tem um lugar que eu sinto, se deixar eu fico o dia inteiro arrumando a casa, porque eu não gosto de nada fora do lugar. Mas aqui ensina a gente a dividir o tempo, e um segredo que tem muito importante aqui, ela fala assim, se a pia da sua cozinha, ela sempre mantém arrumada, você tem um senso de limpeza todos os dias dentro da sua casa. Então eu não deixo nenhum copo na pia, tá lá, se você lavar, né? É lógico que você não vai ficar por conta, mas se você mantém a pia da sua cozinha sem nenhuma louça, ou quando você está fazendo o almoço e você já vai arrumando a cozinha, a sua casa sempre vai ter aquele senso de organização.
Ela sempre vai estar arrumada. E quando você tirar e pedir a Deus para você poder administrar e ter um dia no mês que você arruma um guarda-roupa, outro arruma um guarda-roupa, então toda sexta-feira, que é o dia da faxina aqui, eu deixo para organizar mais um cômodo da casa. Naquele cômodo eu passo mais tempo orando. E vocês acham que isso às vezes pode pensar, eu falei assim, será que é para eu falar isso mesmo no dia de hoje, na semana, no mês das mães, né, onde a gente fala, nossa, eu não gosto de ganhar nada para casa. A gente tem isso, né? Ah, não, é o meu aniversário, não me dá nada para casa não. Não, é o mês das mães, eu não quero nada para arrumar a casa, por quê? Tinha que ser o nosso prazer arrumar a nossa casa. Eu gosto muito quando eu ganho alguma coisa para minha casa. Ah, não, vai me dar um aspirador de pó no mês das mães? Sim, é o aspirador de pó que mantém a sua casa limpa. Esse mês aqui, o meu aspirador de pó quebrou e aí eu fui lá e ele chegou e falou assim, olha, meu marido foi e comprou um aspirador de pó, é o mês das mães, e comprou um aspirador de pó, assim, magnífico para mim. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a minha casa vai manter limpa, aspirada, vai me ajudar. É um auxiliar que eu tenho. É um aspirador de pó. Para manter a nossa casa limpa. Então, o mundo, a modernidade, essa era, coloca em nós que a nossa casa, que a limpeza da nossa casa, que a organização da nossa casa é um peso para nós. E são nessas mínimas coisas que o diabo tem retirado de nós a importância de nós sermos a coluna esculpida dentro da nossa casa, uma coluna que orna a nossa casa. E nós colocamos a missão de mãe, de esposa, de dona de casa como a pior missão que existe na humanidade. Ai, por que, né, no outro livro que está lá em cima, que é dessa mesma autora, coloca donas de casas estressadas. Ela falou, eu coloquei esse título porque quando a pessoa olha e fala assim, não, dona de casa já pensa numa pessoa estressada, numa pessoa cansada. Mas se a gente aprender a administrar o nosso tempo, se a gente limpar a nossa casa espiritualmente, o ambiente daquela casa, ele vai mudar. Eu sei que às vezes nós trabalhamos fora, não podemos manter a nossa casa organizada o tempo inteiro, mas se nós tivermos um amor por aquele lugar, um amor pela nossa casa, Deus vai nos ensinando a administrar o nosso tempo. É um lugar onde nós aprendemos a administração, é um lugar onde nós aprendemos e ensinamos os nossos filhos todos os valores bíblicos. É dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Precisamos, e eu te encorajo, eu estou preparando para vocês aqui para eu poder colocar num e-book mesmo. É um guia para orar por sua casa. Eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Aí eu coloquei a caminhada de oração que você deve fazer. Faça isso no dia que você for fazer faxina. Tem que ser um dia na semana para você fazer faxina. Ai, mas eu trabalho de segunda a sexta. Eu tava lembrando com meu marido outro dia, nós ficamos 6 anos sem poder tomar um sorvete. Assim, que a gente estava passando uma situação financeira muito difícil. Muito mesmo, faltava, né? Faltava às vezes para alimentação, faltava para o básico na nossa casa. E eu fiquei lembrando assim, tantas vezes, eu não gostava de ir no supermercado. Tinha algo na rotina de casa que eu não gostava de fazer, era ir no supermercado. Gente, de jeito nenhum. E meu marido ama ir no supermercado. E a gente não tinha
dinheiro para fazer nada. Então a gente tinha um cartão que quando chegava o pagamento nesse cartão, a gente ia no supermercado. Nós passamos vários sábados, a nossa diversão era ir no supermercado. Porque a gente não podia sair para comer, a gente não podia sair, era tudo muito caro. Então a gente ia no sábado, pela manhã, ele levantava e falava assim, então vamos no supermercado para fazer a compra da semana. E a gente sempre ia no supermercado, porque durante a semana a gente estava trabalhando. E Deus começou a falar comigo dentro do supermercado. Ele falava assim, olha, você não gosta de ir no supermercado. Mas hoje eu era agradecida que eu tinha um pouco de dinheiro para eu comprar alguma coisa para colocar dentro da minha casa. E Deus começou a me ensinar essa função de ir no supermercado. Hoje, que durante a semana eu falo assim, Senhor, glória ao Senhor, que eu tenho dinheiro para ir no supermercado. E toda vez que eu estou indo no supermercado, eu oro e falo assim, Senhor, me ajuda a comprar aquilo que a minha família precisa. Me ajuda a comprar alimentos que tenham nutrientes para eu nutrir a minha família. Não deixa eu comprar besteira. Se você fizer da caminhada ao supermercado, desse momento do supermercado, o momento de você falar com Deus, Deus transforma aquele momento em... Quando está falando com Deus, gente, quando a gente ora, o nosso coração, ele é conectado com o Espírito Santo e muda o ambiente onde você está. Você não gosta de arrumar a cozinha? Começa a falar com Deus quando você está arrumando a cozinha. Faça esse teste que eu tô falando. Começa a orar ali e falar assim, Senhor, me ajuda a preparar me ajuda eu limpar a nossa casa. Eu amo o ambiente limpo, sabe quando você tá colocando? Eu amo o cheiro, sabe? Eu amo o aroma. Então, eu comprei uns vasinhos aqui em casa. São coisas pequenas que a gente vai fazendo, que vai mudando o nosso coração, mudando o nosso ambiente. E eu vou falar... Mas o que isso tem a ver com criação de filhos, mês das mães? Quando você faz essas pequenas coisas, você vai transmitindo para o seu filho, para a sua família, leveza do espírito. O meu filho está num relacionamento agora, né? Tá com a namorada dele. E ela comentou outro dia comigo, ela falou assim, ele gosta muito de velas aromáticas, ele falou que aprendeu com você. Eu sempre coloco uma vela aromática com cheiro, porque eu gosto muito de estar com a casa limpa e ter aquele, sabe, cheirinho de flor, então eu sempre faço isso, são coisas pequenas. E os meus filhos hoje, ele mudou daqui, né, mora hoje sozinho, mas ele compra as velas aromáticas para colocar no quarto dele. São coisas pequenas que transformam a nossa vida e você está passando para o seu filho. Você está criando o seu filho assim. E ele vai levar esses costumes para casa dele. São coisas pequenas. E quando você está ali orando por aquele lá, por aquela casa, orando e fazendo isso mesmo, memórias se transformam em hábitos. Eles levam isso. E Deus, ele não habita no meio de sujeira. Gente, toda vez que é sujo, não dá uma sensação. Deus é tudo aquilo que é belo, que é limpo. Quando você olha um lugar onde está limpo, aquele ambiente, a sensação daquele ambiente é outra. Quando você vê algo bonito, quando você vê algo belo, por que estão deturpando a moda? Porque hoje o belo está se transformando em feio. O feio e o belo estão deturpando a moda, deturpando a arte, deturpando tudo, sabe? Tem a nossa amiga, eu tenho uma amiga, a Gláucia, né, do Mães que Oram, ela segue umas pessoas nas redes sociais que transformam a casa da pessoa com a limpeza. E tem um rapaz que ele limpa a casa da pessoa, mas, gente, aí ele vai contando a história daquela pessoa, como que
aquela mulher ficou naquele estado. Como que aquela casa chegou naquele estado? Gente, é cada casa bagunçada, bagunçada, e aí toda pessoa que a casa tá uma bagunça conta uma história antes, e a história sempre é de depressão, houve morte, houve... A pessoa entrou num estado depressivo que ela não conseguiu mais limpar nada. E aquele lugar foi ficando mais deprimente, até ela chegar no momento que ela não consegue nem entrar dentro da casa. Gente, é cada lugar. E aí ele vai lá e ele limpa aquela casa. Ele ajuda, né? Ele recebe ajuda até das redes sociais. É muito interessante o Instagram desse rapaz. E ele fala assim, eu levo para a pessoa uma felicidade, que é a organização da casa dela. E quando você vê aquele ambiente cheio de barata, cheio de rato, assim, é um lugar... Mas a primeira coisa que ele fala é, a pessoa estava com depressão, estava com tristeza. Então, um lugar desorganizado é vulnerável para que entrem espíritos que vai causar, espíritos demoníacos, que vai causar depressão, tristeza, angústia. Então o que eu tô falando aqui é algo muito sério. E eu quero trazer essa palavra para o mês das mães. Eu quero encorajar você a orar pela sua casa. Eu quero encorajar você esse mês. Érica, mas você tá falando para eu organizar minha casa no mês das mães? Não, eu tenho que sentar e, sabe? Eu tenho que descansar. Mas nós não vamos ser aquelas que somos influenciadas por essa era, por esse mundo. É nesse mês das mães que você tem que enxergar que você é uma coluna que orna o palácio. Isso mesmo, mudar os móveis de lugar. Eu amo também mudar as coisas de lugar. Gente, eu faço algo aqui em casa. Então, tem um supermercado aqui, eu comprei uns vasinhos assim, na loja de $1 aqui, uns vasinhos lindos assim, pequenininhos. Coloquei umas pedrinhas que também custaram $1, um grande e um pequeno. Depois eu vou colocar a foto aqui pra vocês. E todas as semanas, e aí a flor dura aqui 2 semanas. Tem uma flor aqui que ela custa $4 no supermercado. Toda de 15 em 15 dias, e ela dura muito. De 15 em 15 dias eu vou lá e troco essas florzinhas. Traz um outro ambiente pra minha cozinha. E todo mundo que chega em casa fala assim, que linda que tá as suas flores. E aí eu coloco um quadrinho aqui, que também custou menos de $10, que tem umas mensagens, tem versículos bíblicos, tem seja agradecida, floresça onde estiver plantado. Eu coloquei uma série aqui uma vez, Bíblia em exibição. Coloca versículos dentro da sua casa. Aí eu coloco uma velinha ali perto, aromática. Vela é aromática, né? Coisas pequenas que transformam o nosso coração, e os nossos filhos veem isso. Essa coluna que está ornando aquele palácio. Ore por cada cômodo da sua casa, para que Deus possa trazer paz. Para que as pessoas que forem te visitar, os hóspedes da sua casa, aqui eu passei uma semana, eu aprendi algo é muito interessante, eu aprendi algo com as mães que oram lá da Bahia. Quando eu cheguei lá na cidade, a primeira vez que eu fui, a Bispa Aurélia, e aí eu pratico aqui na minha casa. A palavra fala que nós temos que ser hospitaleiros. Eu recebia gente na minha casa era minúscula quando eu morava aqui, antes da minha antiga casa, e eu recebia pessoas da minha casa e dormiam na sala, dormiam ali, mas eu fazia daquele lugar um ambiente agradável para as pessoas estarem, para minha família estar. E eram momentos muito preciosos. Então, eu fui lá na Bahia, e quando eu cheguei, eu tirei uma foto com ela.
Nós tiramos a foto juntas assim, eu, a líder lá da Bahia, a Thaís e ela. E aí ela me convidou no outro dia para ir na casa dela almoçar. Elas pegaram aquela foto que eu tirei com elas ali, mandaram fazer impressão da foto, colocaram um porta-retrato e aí ela chegou. Quando eu cheguei na casa dela, assim, perto da mesa, estava a minha foto com ela que eu tinha tirado no dia anterior. Gente, eu cheguei, eu olhei aquela foto, ela pegou e falou assim, porque você é como se fosse da nossa família. A oração nos liga. Eu achei aquilo tão lindo, eu me senti pertencente àquele lugar. E todas as vezes eu faço isso com os hóspedes aqui de casa. Quando vieram os meus sobrinhos na semana passada, eu arrumei o quarto deles. Hoje eu tenho um quarto de hóspede, né? Mas aí eu arrumei o quarto deles, coloquei ali velas e aí eu peguei uma foto deles, que a esposa tá grávida, peguei uma foto deles na internet, fiz a impressão e coloquei num porta-retrato. Eu peguei e falei assim, enquanto vocês estiverem aqui passeando, que vocês possam sentir que vocês estão na sua casa. E aí ele olhou e eles falaram assim, nossa, mas como... E aí eu falei assim, aí você pode levar o porta-retrato para você. Então todos os hóspedes que vêm aqui em casa eu coloco o porta-retrato, coloco o retrato. São coisas que faz com que aquela pessoa que visitou a sua casa, ela lembre de você. São coisas pequenas, não precisa de muita coisa. E aí eu oro, sabe, para que aquela pessoa possa se sentir em casa, para que qualquer coisa que tiver obscuro, para que o Senhor possa abençoar a vida daquele casal, são os meus sobrinhos, né? Então, fica aquele lugar aconchegante, e são coisas pequenas. Então, eu coloquei aqui, eu vou depois dar de presente para vocês, eu tô preparando ainda tudo, mas aí é um guia para você orar por sua casa. E quando eu compartilhar essas orações com vocês, não necessariamente você tem que falar com essas palavras, mas aquilo possa te dar um norte, você tem que orar a sua realidade. Coloquei versículos bíblicos, né? Eu coloquei, ore para que a sua família obedeça os mandamentos e sirva a Deus com alegria. Ore por sua cozinha e sala de jantar e para que Deus providencie as necessidades da sua família e que seu sustento venha do Senhor. Coloquei isso. Ore para que cada quarto e ore para que cada pessoa encontre descanso e entregue o seu coração a Cristo. Aí eu coloquei um pedacinho da oração. Eu falei assim, quando nós oramos pelo nosso quarto, né, o meu marido teve problema de sono muitos anos. Foram 5 anos e ele tomava remédio para dormir. E eu me emociono de falar isso. E 5 anos eu fiquei orando para que ele fosse liberto desse remédio para dormir. Nós tínhamos passado por um momento muito difícil em família, a gente tinha passado por uma falência e ele começou a ter muitos problemas para dormir. Então ele começou a tomar remédio e eu sei que quando você toma remédio para dormir durante um longo período de tempo, você pode desenvolver demência, Alzheimer, tem muita probabilidade de você desenvolver essas doenças. Então eu comecei a orar por ele. Então todas as vezes que ele ia, né, deitar, eu orava pelo nosso quarto, pela nossa cama, e eu falava assim, Senhor, que ele possa encontrar descanso sem remédios, que ele possa deitar e descansar no Senhor. E eu comecei a conversar com ele e ele foi diminuindo essas doses. Ele tomava 1, depois ele começou a tomar meio, depois ele começou a tomar 1/4, depois ele começou... Hoje tem 2 anos que ele não toma mais remédios para dormir. E eu sei que foi através da oração. Eu sei foi porque eu dobrei os meus joelhos e porque eu orava ali na cama do lado do meu marido. E eu quero que você viva isso nesse mês das mães. Viva isso, traga esse senso de você orar pela cama do seu filho quando ele está dormindo, colocar a mão na cabeça dele e falar assim, Senhor, abençoa, Senhor, guarda.
Aí eu coloquei assim um pedacinho da oração. Permita-nos acordar todos os dias revigorados, descansados, enquanto você fornece novas misericórdias a nós todos os dias. Hoje, quando eu vejo o meu marido acordando, descansado, dele tendo uma boa noite de sono, eu sei que foi fruto de oração. Abençoe o sono do seu filho para que ele não seja atormentado. Teve uma vez, na minha antiga casa ainda no Brasil, o quarto dele, do meu filho, era longe do nosso. A casa lá era grande, eu tinha que descer uma escada e aí eu acordei de madrugada. E eu tenho sono muito pesado. Eu acordei de madrugada e ouvi uma música vindo do quarto dele. Ele estava com uma música tocando no celular. Gente, uma música horrorosa, horrorosa, uma música demoníaca. Ele estava com 14, 15 anos, mais ou menos. Uma música demoníaca. E eu sei que foi o Espírito Santo que me despertou. Na hora que eu fui olhar ali, a tradução era uma música em inglês, mas uma música horrível. E ali no ouvido dele de madrugada. E eu sei que foi Deus que me despertou. Aí eu ia ali naquela madrugada e eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda palavra que o meu cérebro do meu filho ouviu com essa música. E conversamos com ele a respeito de músicas mundanas que têm um efeito no nosso cérebro, nos nossos comportamentos. Quando você se coloca nessa posição de oração, você fica conectada com Deus, Deus te desperta e Ele te leva para orar aquilo que o seu filho precisa. Ele te leva para orar aquilo que o seu marido precisa. Ele leva você para orar aquilo que você precisa. Mas você tem que estar conectada com o ambiente onde você vive, trazendo o céu para a sua casa, trazendo o céu para dentro da sua cozinha, trazendo o céu para dentro do quarto dos seus filhos, trazendo o céu para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para dentro do seu quarto, para dentro do banheiro da sua casa. Ore dentro e fora do seu escritório. Hoje tem muitas pessoas que trabalham com um home office, né? Home office é um escritório doméstico, que tem as empresas dentro de casa. Para a sua casa, eu aqui tenho que ter uma sabedoria assim. Falei, Senhor, eu quero realmente ser coluna, porque senão vai misturando tudo aqui em casa. Eu tenho um funcionário que trabalha no escritório dentro da minha casa. E como que é um desafio eu separar, né? Colocar assim, que não possa ficar um ambiente de trabalho o tempo inteiro, porque aqui é uma casa. Então eu separo muito isso, mas tenho que ter essa noção. E quando você vai orando para esse ambiente, para a sua casa, você vai tendo esse senso, Deus vai te dando um senso de organização do tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sei que Deus falou assim fortemente no meu coração para eu falar com vocês a respeito disso hoje. Para trazer esse amor para você, para dentro da casa onde você vive. Quando eu estou orando aqui dentro do meu escritório, aqui aonde, né, eu sou muito grata a Deus por a empresa que Ele nos deu. E eu vou falar, Ele nos deu porque nós oramos. Se você está à procura, né, de uma empresa, de algo assim, ore. Eu orei 6 anos. Eu estou compartilhando com vocês aqui, são respostas de oração. Eu quero falar com você que a oração, ela tem poder, mãe. Ela tem um poder. Ela tem poder. E aqui é dentro do escritório, é o seu marido saindo para trabalhar, é que ele proveu o sustento para casa, que você proveu o sustento. Então ore por aquele lugar. Se você trabalha fora, se você trabalha em outro lugar, ore pelo seu trabalho. Ore para todas as vezes que você tá saindo de casa para ir para o seu trabalho. Eu falo aquilo que eu faço, mas também eu falo aquilo que eu erro com vocês. Eu trabalhei num trabalho aqui uma época, 3 anos. Gente, 3 anos reclamando. 3 anos, e depois eu comecei e falei assim, Senhor, me perdoa, porque eu não agradeci por aquele trabalho, mas foi aquele trabalho que sustentou a minha família durante 3 anos, porque senão nós iríamos passar fome.
mas o quanto eu reclamei quando eu ia para lá. E Deus colocou no meu coração, filha, você tem que me pedir perdão, porque foi aquele trabalho que eu te dei, eu aprendi tantas coisas ali. Tantas coisas, não aprendi na minha profissão, não. Eu aprendi a depender de Deus e que nós temos que passar pelos processos. Que os processos, eles são importantes. Foi ali o primeiro trabalho onde eu orei e o Senhor levou o meu filho para ensinar para ele uma profissão. Ele trabalhou no escritório comigo ali de finanças um tempo e foi dali que ele conseguiu os outros trabalhos. Então Deus usou aquele lugar e como eu reclamava daquele lugar. Mas Deus traz no nosso coração. Peça perdão. E quando a gente pede perdão e a gente começa de novo, Deus nos abençoa. Porque Deus, ele está com aquele que tem o coração quebrantado. Deus está com aquele que está... A Bíblia fala que os olhos do Senhor passeiam por sobre a terra procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós adoramos em espírito e em verdade, é porque nós temos um coração quebrantado. Se você até aqui reclama da sua casa, reclama do que você não tem as coisas direito, reclama de você arrumar a cozinha, reclama de você ir no supermercado, reclama dos afazeres domésticos, você vai pedir perdão hoje. Você vai pedir perdão hoje. Hoje, agora. Porque ele vai trazer para você isso. Depois eu coloquei aqui a bênção geral da casa. Então, são as orações escritas. E depois a bênção para que você ore. E você vai orar essas orações. Eu oro toda sexta-feira no dia da faxina. Eu passo pela minha casa orando. Eu não deixo nada me incomodar. Você larga o seu telefone. Aí você vai fazer um momento da faxina, um momento que você fala com Deus. Você vai ver que a faxina da sua casa, ela vai se tornar mais leve. Você vai ver que a faxina da sua casa vai se tornar um momento abençoado. Gente, quando eu tô na cozinha, eu amo cozinhar. Mas teve um tempo que eu não gostava. Como que eu passei a gostar? E eu quero que aquilo que eu vivi, você viva também. Gente, hoje eu amo olhar uma receita e fazer, sabe, nas receitas. Eu voltei há 5 meses, já tem 5 meses, eu falei assim, eu vou estar no momento certo, né, para eu falar para as pessoas, até mesmo para minha família. Eu falei assim, gente, como que cuidar, né, da gente ter o autoconhecimento cíclico, como que isso nos faz amar nós sermos mulher. Como que Deus me trouxe um amor por eu ser mulher, por eu ser mãe, por eu ser esposa, por eu ter meu aparelho ginecológico. É isso que nos diferencia do homem. Essas orações eu vou fazer, eu ainda estou colocando ainda num formato para vocês. Por enquanto eu só escrevi as orações e aí eu vou colocar num e-bookzinho para vocês fazerem a impressão gratuita. Eu tenho certeza que vai abençoar você demais. Eu coloquei uma parte para você ungir a sua casa, o seu quarto, te dando um norte mesmo para você colocar. E como que eu aprendi a ter essa alimentação saudável, retirando algumas coisas que nos fazem mal, que fazem mal para o nosso aparelho ginecológico, que fazem mal para nós mulheres. E nisso eu aprendi a cozinhar. Eu tenho ânimo de cozinhar qualquer hora assim do dia. Na hora que eu cozinho, aí eu já vou limpando as coisas, vou guardando. E eu tenho certeza, né, que nessa plataforma nova que nós estamos fazendo vai abençoar muito a sua vida, porque nós vamos fazer esse clube de leitura e eu vou colocar muita coisa desse livro aqui também. O Guia da Mãe Ocupada. Como que esse livro aqui, ele é muito, gente, muito estratégico.
mesmo para te ajudar na administração da casa mesmo. Então, eu vou colocar para vocês todas essas orações e tem os versículos bíblicos do quarto, da sala. Eu só tenho que colocar agora em formato de e-book e vou colocar aqui nesse mês ainda para nós, para você orar dentro da sua casa. E você vai me enviar testemunhos, eu tenho certeza disso, daquilo que vai transformar o seu lar e a sua casa. Lembre-se disso aqui, ó. Eu vou ver se eu faço mais blusas dessas aqui. Eu amo essa blusa. Eu vou colocar depois para vocês de novo essa coisa, que é Salmo 144. Somos a coluna, né? As filhas, elas são a coluna para ornar um palácio. Você não está dentro da sua casa somente como uma coluna, mas você está como uma coluna esculpida para ornar a sua casa. Isso mesmo, estou pensando na sexta-feira. Já começa a fazer a faxina. Eu vou tentar colocar antes de sexta-feira para vocês. Mas toda sexta-feira eu faço a faxina, aí eu faço daquele momento. Gente, os meus momentos de faxina foi transformado. O momento que eu estou fazendo o alimento é transformado. O momento que eu estou indo no supermercado foi transformado. Na hora que eu vou no supermercado, eu falo assim: Senhor, me ajuda a comprar um alimento nutritivo. Tem algo que eu quero fazer que eu ainda não consegui fazer, que é organizar a alimentação da semana inteira. Fazer tipo um cardápio da semana, mas ainda não consegui fazer isso, mas será o meu próximo objetivo, de eu fazer o cardápio da semana, e cada dia da semana eu levanto de manhã, porque o meu filho, o mais novo, ele sempre fala, ele vai da escola, ele fala assim comigo: mãe, eu quero comer isso. Aí ele pede para eu fazer. Tem tantas comidas às vezes que eu faço, e ele fala assim: mãe, o meu estrogonofe aqui é famoso, meus meninos amam. Eu faço às vezes muitas coisas e meu filho que escolhe o cardápio, às vezes, durante o dia, ele fala assim: mãe, eu quero comer isso hoje. E aí eu vou lá e compro para ele. Então, e faço para ele no dia. Mas é possível. Satanás, só lembre disso, Satanás, o diabo, ele quer retirar de nós tudo que envolve o amor à maternidade, o amor a ser mulher, o amor a ser esposa, o amor a ser mulher. Tudo ele quer retirar de nós. Ele quer colocar como um fardo pesado. Ele quer colocar todas as funções domésticas como um fardo muito pesado para nós. Mas nós, com o poder do Espírito Santo, podemos fazer com que toda essa missão de nós sermos mulher na terra seja leve, seja suave. É isso mesmo, a palavra-chave é o amor. Amém? Vamos orar? Eu vou orar para você. Você que está tendo dificuldade dos afazeres domésticos mesmo. Eu sei que eu trabalhei fora a minha vida inteira. Tinha dia que eu chegava em casa e estava muito cansada. Muito. Eu sei o que é trabalhar fora sempre. Já trabalhei fora muitos anos. E às vezes a gente conciliar é difícil, mas é possível. É possível. A gente conciliar. Faça sábado. Pega um sábado para você descansar. No outro sábado, limpe a sua casa, porque senão você não vai conseguir descansar com a sua casa desorganizada. Essa é a verdade. Faça uma limpeza espiritual dentro da sua casa. Passeie dentro da sua casa. Faça uma caminhada de oração dentro da sua casa. Uma faxina de oração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar, Luciana, para os nossos filhos. Existem esses momentos que eles são assim, né? Meu filho tem 24 anos. Continue falando, continue perseverando, continue orando, porque essas orações, elas alcançam lugares que você não alcança. A nossa oração, ela alcança lugares que nós não alcançamos fisicamente. Senhor, muito obrigada por essa manhã.
Obrigada por esse mês que nós estamos comemorando o mês das mães. E o Senhor trouxe essa palavra para nós. Às vezes tão simples aos nossos olhos. Hoje é uma palavra que é para trazer amor pela nossa casa. Mas eu não sei por que o Senhor me direcionou nessa palavra hoje. Mas eu sei. Eu sei que foi preciso. Eu sinto no meu espírito que precisa, que mães aqui, que mulheres aqui precisam de amar o lar. Precisam de orar pela casa. Precisam de ser mesmo essas colunas ornadas para ornar. Senhor, e eu te peço, aquela mãe que está cansada, que está com a vida desorganizada por dentro, que está com a vida desorganizada por fora. Eu te peço em nome de Jesus, aquele lar que está com as finanças bagunçadas, as emoções, Senhor, fora do lugar, que estão com os filhos às vezes também, Senhor, cansados, irritados. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor transforme. Eu te peço que o Senhor venha trazer para cada mãe aqui, Senhor, que o Senhor encoraje em cada uma delas a fazer essa caminhada de oração dentro da sua casa. Que quando elas estiverem fazendo um alimento para nutrir a família, que possa ser nutritivo, não somente para o corpo, mas para a alma, pelo espírito, porque ele vai ter um alimento nutrido de oração, regado de oração. Senhor, que não possa ser uma limpeza e uma faxina qualquer que nós fazemos dentro da nossa casa, mas possa ser uma faxina espiritual. Senhor, aonde está a limpeza, os demônios não conseguem entrar. Foi essa visão que o Senhor me deu. Quando nós colocamos um aroma, quando nós colocamos flores dentro da nossa casa, o diabo fica nervoso porque ele não consegue entrar. Porque aonde tem amor ele não está. Em nome de Jesus, não tem nada a ver com a mobília, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com a decoração física, mas tem a ver com o amor que nós colocamos naquilo que nós fazemos. E eu sei que tem mães aqui que precisam de organizar a vida, que precisam de organizar a casa, que precisam de limpar a casa, Senhor, que precisam de limpar o coração, que precisam de arrepender das reclamações diárias, da murmuração. E eu vejo que tem muitas mães aqui que irão se arrepender, como eu me arrependi, como eu pedi perdão ao Senhor um dia e a minha realidade começou a mudar. E aquilo que eu vivi, eu ministro hoje em nome de Jesus, que cada uma mãe que acessar essa live possa também viver o milagre do céu em todas as áreas da vida. Mulheres que estão tomando remédio de depressão, Senhor, em nome de Jesus, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para emagrecer. Nós não precisamos disso, nós precisamos é orar, precisamos é nos nutrir, precisamos, Senhor Deus, nos amar, precisamos comer saudável. É isso que nós precisamos. E nós ministramos aqui, Senhor Deus, mães que creem no poder da oração. Em nome de Jesus, que saibam orar por elas mesmas, que saibam orar pelo ambiente da casa, que saibam orar por tudo, que falam com o Senhor o tempo inteiro. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, por essa palavra que o Senhor trouxe para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Então, tenha uma semana abençoada, uma semana de muita faxina aí na sua casa espiritual, em nome de Jesus, de organização, e que você possa ser... Ai, Eurica, mas tá tudo desorganizado. Faça cada semana um cômodo. O importante é você fazer. Comece pequeno. Tem um cômodo, uma gaveta que tá bagunçada, vai lá e arruma só uma gaveta por dia. Continua a sua vida, depois vai lá e arruma outra. Continua, e depois vai lá e arruma a sua cozinha. Continua, e depois vai lá e arruma o seu armário. E você vai ver que até o final do ano sua casa
Até amanhã. Hoje à tarde nós vamos orar as duas virtudes. Hoje às 6 horas da tarde, tá bom? Nós vamos orar juntas. Deus abençoe.